consiga dar muita alegria para a nossa torcida. Eu acho que em relação às contratações, a gente vai contratar de maneira pontual, como está sendo, com muito cuidado, procurar ser bastante assertivo, como a gente foi na janela do meio do ano. Vocês sabem que é sempre difícil com menos recurso financeiro, mas é um trabalho conjunto que a gente tem bastante nome mapeado, mas para executar, para escolher a dedo nas execuções, porque a gente a gente terminou com acho que a maior contratação do Vasco até agora foi a manutenção de todos os jogadores, inclusive o Ryan. E a gente está tendo bastante critério, bastante cuidado para buscar os nomes no mercado. A quantidade que você quer para o Vasco? Vou fazer uma pergunta curta. Não, eu já tinha ano passado um elenco. Eu sempre falei que eu gostava do elenco do Vasco, e gosto de verdade. A gente tem jogadores que, embora não tenham terminado a temporada tão bem, que foram muito importantes na minha chegada. Se a gente pegar o caso, principalmente do Tietê. Quando eu cheguei aqui, antes dele machucar, ele estava entre os 3 melhores jogadores do time, com toda certeza. Aí teve um momento que ele se lesionou e depois sentiu de novo e não conseguiu voltar naquele nível. Mas é um jogador que ele pode voltar a entregar a qualquer momento aquilo que ele entregou na minha chegada. E outros jogadores também aconteceu isso. Então, esse é um elenco que eu gosto. E a gente está procurando reforçar de maneira qualitativa dentro da realidade do clube. E eu estou bastante animado com a temporada. Thiago Tostes, pelo que você tem de peça hoje, você está satisfeito? Ou você acha que precisa melhorar muito ou não? Não, eu estou satisfeito com o elenco. E a gente vai melhorar, como eu disse, de maneira pontual e dentro da realidade do clube. Boa tarde, Nis, Pedro Cobalé do Lance. Uma boa temporada para vocês de 2026. Obrigado. Queria uma análise sua sobre os reforços do Vasco aqui. A gente sabe que o Saldivia ainda não foi anunciado oficialmente, mas está tudo bem encaminhado, né? Você já elogiou ele publicamente, inclusive. E também do Rojas. Então, são 2 jogadores que a gente já mapeia há muito tempo. Eu indiquei o Saldivia na época do Fluminense já. Copos do canal Detetive Vascaínos. Muito se fala que você tem ligado para o Arias, tem ligado para o Brenner. Eu queria saber de concreto, você pode esclarecer aí para o torcedor que há de verdade nisso. E outra coisa, se você acredita que o Vasco tem condições de trazer um jogador de uma prateleira mais alta para encorpar aí o elenco para 2026. Obrigado. Eu acho que a gente não pode criar expectativa no torcedor, depende muito do que acontecer em termos de investimentos, as coisas, o que vai acontecer daqui para frente. E nesse momento, na realidade, a gente tem que trabalhar dentro da realidade do clube. E quando a gente puder trazer jogadores desse calibre, a gente vai trazer com certeza, porque é o que todo mundo quer. Se você falar qual é o meu desejo, o desejo é poder ter recurso financeiro suficiente para trazer os jogadores que a gente sabe que vai cair no agrado do torcedor e que vai produzir facilidade dentro do campo. Diniz aqui, boa tarde, Vitor Seta do Globo. Você chega no meio da temporada no ano passado e teve que pegar o bonde andando, enfim, situação corriqueira no futebol brasileiro. E agora você começa uma temporada já conhecendo o elenco, já com uma carga de experiência, carga de acúmulo ali de treinos com esse grupo. O que difere, assim? Você falou que não tem pré-temporada, mas o que difere ter esse tempo de iniciar uma temporada, ter essa calma em relação a chegar no meio do ano e pegar um elenco pronto, assim? Tanto na questão do dia a dia, nos treinos, quanto na questão de planejamento de futebol, de elenco. É muito melhor a gente está começando do que chegar como eu cheguei. Eu já conheço o elenco, eu participei ativamente das contratações, junto com todo mundo que eu citei já na pergunta anterior, e já tenho uma familiaridade com o meu jeito, eu conheço os jogadores, o clube, como funciona, então existe uma tendência positiva da gente ter mais consistência esse ano e o time conseguir jogar melhor e conseguir pontuar mais. Essa é a expectativa de todo mundo. É muito melhor chegar na situação que eu estou do que chegar em maio, quando eu cheguei, conhecendo poucos jogadores e tendo que implantar modelo de jogo e saber como cada jogador reage a cobrança, incentivo, saber como o clube funciona. Embora eu conhecesse muita gente que estava aqui desde a minha primeira passagem,
esse início, janeiro de 2026, começa de uma maneira muito mais, prometendo uma coisa muito mais positiva do que foi a minha chegada aqui em maio do ano passado. Boa tarde, Diniz. Eduardo Alves, Vável Brasil. Feliz ano novo. Você também. Muito obrigado. Como você bem lembrou, numa resposta anterior sua, foram 7 meses que foram muito intensos. Foi uma relação que se construiu tanto com o elenco quanto com a torcida e que termina com uma coisa que, infelizmente, não é tão corriqueira no Vasco, a continuidade do técnico para a próxima temporada. Então, dentro até do que o Vitor perguntou, essa questão de desenvolvimento de relacionamento com o grupo, até da aproximação com as lideranças, o quanto que você considera isso um trunfo para que o torcedor possa acreditar que o Vasco vai ter uma temporada mais competitiva, principalmente no Campeonato Brasileiro, que nas últimas temporadas o clube, infelizmente, não teve a colocação mais desejada pelo torcedor. Obrigado. Não dá para quantificar o quanto que é importante, mas é muito importante. Tudo que aconteceu ano passado é a maneira que a gente inicia esse jogo. Inicia esse ano. É muito diferente você chegar conhecendo o ambiente. Existe já uma base de trabalho que todo mundo sabe que a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. A gente teve momentos no ano passado, momentos brilhantes, e teve momentos muito ruins em determinados momentos. Eu acredito que a palavra, talvez assim, um dos objetivos centrais a ser buscado é a consistência. Então, eu espero que o time entre já na temporada de uma maneira bem madura, sabendo que a gente tem que se entregar ao máximo todas as partidas, ganhar o título ou pegar a vaga aí sul-americana, principalmente Libertadores. Mas quem tiver mais consciência e mais maturidade para iniciar bem o campeonato, acaba levando vantagem. E eu acho que o Vasco, ano passado, a gente teve um aprendizado, espero que a gente, de fato, tenha aprendido que a gente precisa ter esse tipo de comprometimento para a gente ser consistente esse ano. Qual que é a tua ideia a partir da terceira rodada? É ver como os jogadores vão desempenhar aqui nos treinos para saber quando que, de repente, alguns grupos vão poder começar a entrar nos jogos? André, eu estou elaborando isso com a medida dos treinamentos, ainda não está definido quem vai iniciar a temporada, mas o que eu posso te dizer é que os jogadores voltaram num bom nível. Foram 2 semanas que a gente parou, como a gente terminou no dia 21 de dezembro, a gente teve uma parada curta, então o descondicionamento ele foi muito pequeno do nosso time, e os jogadores são muito profissionais aqui. Eu tenho elogiado isso constantemente desde o momento que eu cheguei. É um time que trabalha muito e tem muito mérito nisso. Eu tenho experiência nisso aí já de 16 anos fazendo isso, e é um dos times, se não for o que mais trabalha, até entre os times que mais trabalha que eu já treinei. Então, certamente os jogadores se cuidaram nas férias, não ficaram inativos o tempo todo, e o time, de maneira geral, voltou numa boa condição. Então, a gente vai, todos os dias a gente está avaliando para ver como é que vai ser a melhor estratégia para iniciar os primeiros jogos. Olá, Diniz, boa tarde. O Zaldívia, quando chegou, falou que conversar com você foi um dos diferenciais para ele aceitar vir para o Vasco. E eu, pesquisando e tal, muitos outros jogadores falaram que conversar com você, ter essa conversa com você, é um dos motivos para eles aceitarem vir trabalhar com você. Eu sei que você tem uma formação em psicologia, tem toda uma questão fora de campo que você também costuma explorar. O quanto que você conversar com o jogador, buscar, o que você tem para atrair o jogador para um contexto que, dentro do futebol brasileiro, não é o mais competitivo dentro do Brasil. Eu digo no atual, porque a gente sabe da história do Vasco, mas no atual não é o mais competitivo. Então, o que você tem, o que você conversa para poder atrair um jogador dentro desse seu campo de psicologia, enfim, dentro da pessoa que você é? Eu acho uma coisa que é relacionada à minha pessoa, eu acho que espalha entre os jogadores a maneira como eu foco o meu trabalho. Eu tenho uma característica muito peculiar de ter o foco no jogador e no torcedor, de fazer essa junção. Mas eu só posso atingir o jogador, essa é a minha concepção, melhorando os jogadores. E isso é uma coisa, principalmente aqui no Brasil, que todo mundo fala um para o outro. E isso é uma coisa que é verdadeira, completamente verdadeira. Então, assim, a minha intenção de desenvolver os jogadores, acho que somada à maneira como a equipe joga, porque o Zaldívia, por exemplo, nós jogamos algumas vezes
contra o Colo-Colo. Então acompanhou na Libertadores e viu como o time joga, como os jogadores jogam, e ele que é um zagueiro técnico, então eu acho que eu me encaixo aqui. Então foi uma conversa bem facilitada. E quando eu falo com o jogador, eu falo o que eu falo para vocês, o que eu falo para meus filhos, o que eu falo no público, no particular, em relação à minha intenção com os jogadores, ela é muito verdadeira. Eu acho que isso passa confiança para o jogador. A Libertadores, qual é a meta do Vasco para 2026? Então, do Veguete, é um jogador que eu conto e que a gente conta. Eu não conversei absolutamente nada com o Veguete. Vocês sabem do carinho que eu tenho por ele, eu expresso sempre que eu posso. É uma das grandes lideranças do time e é um jogador muito identificado com o Vasco e um cara com grandes serviços prestados. E que a gente tem que saber respeitar muito, porque ele chegou aqui num momento muito difícil e ele foi determinante, decisivo para que o Vasco permanecesse na Série A quando ele veio para cá, e todo mundo sabe disso. Então ele tem um peso e muito mérito, e eu acho que ele tem um carinho do torcedor, de maneira geral, e dentro do clube também. E ele está, quando vai iniciar a temporada, ele está totalmente dentro dos planos. Eu não sei o que aconteceu, eu sei da especulação do Cerro Porteño, dessas coisas, mas eu não troquei nenhuma palavra com o Veguete em relação ainda a esse tipo de assunto. Eu estou contando com ele para a gente seguir na temporada. Em relação à expectativa da temporada, eu acho que o Vasco, pela grandeza do Vasco, o Vasco tem que pensar em todo o campeonato que entra, o Vasco tem que pensar em ganhar. A respeito das contratações, a gente sabe da limitação financeira que o Vasco tem, orçamentária. O Vasco já trouxe o Rojas, está fechando com o Saldívia, e o Admar falou que busca, o quanto antes, um atacante ainda. Você, se pudesse especificar alguma outra carência do Vasco, alguma outra posição para contratar, se você identifica, né, alguma fraqueza nesse elenco do Vasco em relação à posição que o Vasco ainda precise se reforçar, se algum desses dos jogadores que estão voltando de empréstimo, o Sforza, o JP, o Maxime, ou até mesmo algum jovem da base que não teve tanta oportunidade ano passado, se eles podem suprir essa possível lacuna que você identifique. E se me permite, ano passado eu lhe perguntei sobre a irregularidade do Vasco, né? Você identificou o time muito irregular, e você não soube explicar o porquê, né? Queria saber se nesse recesso você conseguiu refletir, até mesmo fazer uma autocrítica do seu trabalho, de como o Vasco pode ser mais regular nessa temporada. Obrigado. Autocrítica eu faço sempre, porque a gente tem que estar sempre se criticando. Ainda mais quando a gente sente a dor que eu estou sentindo ainda da perda de um campeonato, a gente acaba sendo ainda mais crítico com a gente mesmo. Agora, assim, não é uma coisa, a dificuldade para te responder é a mesma. De falar assim, a gente teria que enumerar algumas coisas, talvez misturar essas coisas para saber o porquê da inconsistência que a gente teve. E eu já falei em outras respostas aqui que a gente busca, talvez um dos pilares para esse ano é o time ser mais consistente. A gente conseguir jogar, ter performance consistente e resultados também consistentes, que eu acho que foi isso uma coisa que faltou bastante o ano passado. Em determinado momento, na minha chegada, a gente faltou mais pontuar do que jogar. A gente jogava bem em quase todos os jogos e pontuava pouco. Depois a gente teve uma ascensão bem interessante, num período de uns 10 jogos que a gente acho que ganhou 7, empatou 2 e perdeu 1, uma coisa parecida com isso. Depois teve aquela sequência muito ruim de derrotas mais perto do final da temporada e terminou a temporada, principalmente em termos de rendimento, muito consistente. Na minha opinião, os 4 últimos jogos do campeonato, as 2 semifinais, a gente incorpore e esse jogador consiga se desenvolver e buscar titularidade. E isso não é uma coisa incomum nos meus trabalhos, de algum jogador que é formado nas categorias de base conseguir a titularidade. Então tudo isso pode ser que seja alguma contratação pontual que a gente tem que buscar no mercado. Eu queria entender o lado do Leandrinho, se você gostaria que ele permanecesse, como é que você enxerga o pedido dele de saída, e o próprio DVD, que foi um jogador bastante utilizado por você no ano passado, mas que, em tese, o Vasco está abrindo mão ou aceitando negociar. Queria que você explicasse um pouco sobre os dois. Obrigado. O Leandrinho é um jogador que eu vejo bastante potencial. Tá? Eu falei com o Leandro recentemente da minha intenção com ele para essa temporada,
mas veio uma proposta de um time de fora e ele tem desejo de sair. Então, com esse desejo dele de sair, eu acho que ele tem que, se a proposta for atrativa para o clube, então o jogador quer, e se o clube quiser também fazer o negócio, é uma coisa que mais partiu do Leandro, não foi uma coisa que partiu de mim. Você pode perguntar assim, por que o Leandro então não jogou? Por uma série de motivos. Quando eu cheguei, o Leandro estava fora, aí ele voltou, ele teve inúmeras convocações que a gente liberou, para Sul-Americano, para Campeonato do Mundo da categoria. Nós tínhamos um outro jogador na posição, que era um jogador que nos treinamentos sempre foi um jogador extremamente correto, que sempre entregou coisas positivas nos treinamentos. E eu achei melhor, quando ele voltou e vendo o que estava acontecendo no treinamento, que eu tinha que fazer a manutenção daquilo que eu fiz, né? Mas nesse ano ele foi um desejo do Leandro, com essa proposta que teve de sair. Em relação a outra pergunta, Joel, do David, o David é um jogador que eu gosto, o David também, quando eu cheguei ele estava machucado, estava ainda voltando da lesão do cruzado, e é um jogador que eu sempre gostei, quando joguei contra, já tentei inclusive levar o David para trabalhar comigo em outros clubes que eu estava, e eu não sei bem ao certo ainda do que está acontecendo de movimento para o David, igual a gente falou do Veguete.